Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui compartilhando desse momento de reflexão, de renovação das nossas energias, de ampliação do nosso saber, da nossa cultura, e que ele seja, sobretudo, um momento de refazimento dos nossos propósitos, de nos tornarmos melhores, mais humanos, mais simples, mais humildes, né? Humildade que muitas vezes nos falta. Enfim, que nos dispusemos a receber as bênçãos do alto. Como fazemos? Iniciamos com a leitura de preparação, que será feita pelo companheiro Hinaldo. Obrigado. Boa noite. Impulsos. Todo homem é comandado por impulsos. Impressões superiores e inferiores resultam dos impulsos nobres ou infelizes. A generosidade é impulso que ajuda. A cólera é impulso que envenena. A fé é impulso que santifica. A sensualidade é impulso que degrada. O egoísmo é impulso que aniquila. A caridade é impulso que sublima. A preguiça é impulso que inutiliza. A compaixão é impulso que renova. O medo é impulso que inibe. O amor é impulso que liberta. Deixe-se arrastar pela comodidade e seus impulsos o levarão ao azedume e à loucura. Ligue-se às atividades edificantes e impulsos nobres renovarão seus anseios. Se lhe aprazem as emoções grosseiras, os impulsos o reterão no solo da animalidade. Siga a atração da luz, abra os braços em movimento do amor, e impulsionado pela força do bem, você desdobrará possibilidades, libertando o espírito dos apelos primitivos. Do Marco Prisco, pelo médium Divaldo Franco, do livro Glossário Espírita. Essa lição, ela nos lembra que os nossos impulsos estão ligadas às nossas sensações. E essas sensações são oriundas, principalmente, do tipo de comportamento que temos perante a vida. Por exemplo, aqui ele chama a atenção que se nós nos juntamos a atitudes nobres perante a vida, nós somos recompensados com sensações maravilhosas, tais como a ajuda ao próximo, a caridade, a compaixão, o amor. Se nós nos juntamos, ou pensamos, ou agimos junto a atividades que não são nobres, aparece o egoísmo, a cólera, a ira, em suma, as sensações negativas. Então a lição é um convite para que nós fiquemos sempre atentos às oportunidades que nós temos durante os nossos dias, para que sempre procuremos as edificações nobres que a vida nos presenteia com a oportunidade dada a cada momento. Bem, e para fazer a prece, nós convidamos a Zilda.
Boa noite, meus irmãos. Eu os convido a fechar os olhos, acomodar-se de maneira confortável, inspirar profundamente e respirar, deixando que a mente se esvazie das preocupações lá fora, das atribulações desse dia, e que, asserenando assim o pensamento e o coração, possamos agradecer ao nosso Pai Maior pela oportunidade que nos foi dada hoje, logo cedo, ao despertarmos, e agradecer por aqui podermos chegar, concluído o nosso dia, para esse momento de reflexão e de lições que aqui vamos receber. Jesus querido, somos tão pequeninos, Senhor, mas Tu é tão maravilhoso e grandioso, que tudo vê, que sabe das nossas necessidades, das nossas angústias, e nos acolhe a cada um indistintamente. Ampara, Senhor, os que mais sofrem nesse instante. Desvenda o mistério da nossa ignorância, que os nossos ouvidos sejam tirados o tapume, os nossos olhos a cegueira e o nosso cérebro o lixo da ignorância, que possamos te sentir, te ouvir e discernir, Senhor, os teus ensinamentos. Que nesta noite de hoje possamos abrir os nossos corações para as mensagens aqui trazidas e que procuremos levar para o nosso dia a dia, buscando nos amar primeiramente, para poder abrir os nossos braços e receber todos aqueles ao nosso redor, amparando e servindo, Senhor, nessa jornada evolutiva de tanto aprendizado. Que o nosso irmão Gilvon, nesse instante, seja tocado pelas bênçãos do alto, que a espiritualidade maior o ilumine e o conduza, que ele possa proferir lições de amor e de bênçãos para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. E assim, mestre querido, mais uma vez agradecido estamos e te rogamos, vela por todos nós, agora e sempre, que assim seja. Bem, como já anunciado, o palestrante da noite é o nosso querido Gilvon, que nos traz o tema Em Busca do Amor. O amor que deve ser a nossa permanente busca e conquista, porque sem ele não alcançaremos a felicidade que tanto almejamos. Então, que a espiritualidade inspire mais uma vez o nosso irmão expositor e que nos inspire também para que a mensagem possa cair no mais íntimo do nosso ser. Irmãos, amigos, companheiros de jornada do Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de nosso Senhor Jesus para todos nós. Bem sabemos que na doutrina espírita não existe o sacerdócio. Cada um fala dentro da sua condição de compreensão, limitações de entendimento que lhes são características. Sabedor disso, na sabedoria divina, recorremos aos livros como referência superior e não às nossas personalidades. Nunca tivemos tanta necessidade de amor. O amor é um discurso presente em toda a parte. Talvez só suplantado pela tese da felicidade a qualquer custo. Modernamente, todos nós clamamos por ser amados
e temos assistido a palavra vulgarizar-se a ponto de perder-se no cipoal do entendimento. Há quem mate dizendo amar. Há quem bata declarando amor. Há quem magoe e traga profundas dores inimagináveis em nome do bem-querer. Como entender o amor? Que proposta de amor a nossa sociedade e nós próprios nos fazemos? Como nos acercamos desse entendimento? Como acolhemos essa ideia? Nós gostaríamos de apelar a um mito judaico-cristão que nos parece a gênese de tudo. Descreve a Bíblia em seu livro primeiro que houve um arcanjo, Lúcifer, o anjo de luz, o portador da luz, é o nome. Lúcifer fora tentado a abrir mão da plenitude do amor do céu, porque tinha um desejo que revelava pela primeira vez o processo de individuação. Abria mão da coletividade divina e via a necessidade da sua satisfação. Via-se como indivíduo e colocava como indivíduo a necessidade de se igualar a Deus, o Criador. É a doutrina do anjo decaído que faz com que 1/3 na mitologia, 1/3 dos anjos o sigam. E há um tenebroso combate. 2/3 contra 1/3, que vencido cai aos infernos. E é lá no inferno que um dos assessores de Lúcifer vem ter com ele para a lamentação. Perdeste as venturas do céu, diz o poeta Milton. Perdeste as venturas do céu. Como é lamentável seres aqui e estares no inferno. E Lúcifer faz uma afirmação que nos seduz a todos. Porque o mal é sedutor. Para nós que vibramos na mesma faixa que ele. Prefiro ser o senhor do meu inferno que um servo do céu. Estava lançada a semente da dissensão, a semente do desamor. Nascia a ideia das necessidades individuais e de um individualismo profundo que nos separa do outro, que nos segrega uns dos outros, nos impondo as nossas necessidades antes de quaisquer outras. Afora o exemplo bíblico, todos nós vivenciamos essa dificuldade, porque vivemos em um mundo profundamente carente de amor. A carência é tão medonha que mesmo aqueles a quem nós declaramos amar, mesmo eles, não têm a paciência necessária para nos pensar e se veem com suas próprias necessidades. Então, não raro, o companheiro chega em casa e declara: eu estou cansado. E antes de qualquer coisa, a companheira diz: cansado não está você, cansado estou eu. Eu tive um dia de muitas dificuldades. Você não sabe o que é difícil. Difícil é ficar aqui cuidando dessas crianças, que eu ora amo, ora odeio. E cada um que tenha necessidades superiores às dos outros. Por extrapolação, se a conversa continua: eu tenho gripe, o outro terá tuberculose. Se eu tenho um problema cardíaco, o meu problema será um tumor. E nós vamos estabelecer disputas. Mesmo no campo afetivo, nós estabeleceremos desculpas. A nossa sociedade carece de amor. Um olhar breve revela que é tão carente que vê na morte as soluções para a vida. Se o indivíduo não tem jeito,
matamos. Se a criança não é bem-vinda, que morra. Se o velho já não é capaz de produzir, já não é capaz de nos atender, que desencarne. Já chegou o seu tempo. Já deu o que tinha para dar. Paradoxalmente, hoje no mundo, os desafios do amor se impõem mais do que nunca. Então começaremos a nossa abordagem fazendo um convite aos companheiros. Difícil é a definição do que é o amor, mas nós bem sabemos o que não é. Nós bem conhecemos como não se ama. E nós bem sentimos o que é não ser amado. Muitos dentre nós temos experiências bastante duras da grande confusão que se faz entre o amor e a paixão. A paixão é um sentimento profundamente obliterante de todos os sentidos. O indivíduo apaixonado perde as capacidades perceptórias, várias delas. Se nós tirarmos uma amostra de sangue de um indivíduo apaixonado e levarmos para análise em um laboratório, vamos encontrar os mesmos níveis de endorfina, serotonina e noradrenalina de alguém que consumiu crack. Vamos encontrar alguém fora do seu estado natural de consciência e, paradoxalmente, alguém profundamente invejável. Porque nós temos um sentimento profundo de inveja quando vemos alguém apaixonado. É algumas vezes até insuportável. Nós observamos e alguns de nós nos irritamos tanto que perguntamos: o que é que você tem hoje? Mas que cara mais abobalhada. Quando não contribuímos da forma urubóloga de ser, como quem diz: olha, essa paixão é tão grande que não pode durar muito. É muito comum. Nós ainda somos seres invejosos, quero dizer. Não nós, porque nós que estamos aqui somos criaturas lindas. Mas as pessoas por aí por fora ainda sofrem de problemas e transtornos como esse. Há uma profunda confusão entre amor e paixão, entre amor e desejo. E essa confusão perpassa por um movimento chamado romantismo. O movimento romântico entronizava o amor, Romeu e Julieta. São precursores do movimento romântico, na pena de William Shakespeare. Os Montecchio e os Capuleto se encontram naqueles dois que se amaram, se apaixonaram profundamente. E em menos de um dia, aliás, um dia e meio, entre uma tarde e o nascer do sol no outro dia, tem um lance dramático, porque a paixão é dramática, apoteótica, envolvente e arrebatadora. Ela toma do veneno e ele também, ao fim, ceifam a própria vida. Ele com 14 anos, ela com 13 anos. Temos a impressão que, se houveram sobrevivido, Romeu e Julieta teriam se separado brevemente, sob pressão das duas famílias, e talvez o fizessem da forma mais odiosa possível. Mas nós confundimos a paixão com o amor. Quando falo em amar, ser amado, é possível que hajam aqui dentro corações que, quando apelamos à palavra amor, fazem associações, porque elas são indissociáveis do pensamento. Se eu disser, não pense num elefante cor-de-rosa, o que foi que aconteceu? O miserável do elefante apareceu. Então, quando eu digo amor, intrinsecamente imagens associadas ao ato, ao seu valor, a seu ideal de valoração de amor, surgem. Dentre alguns surgirá o sol se pondo na bela Baía de Pajuçara.
uma das mais belas enseadas que nós temos no nosso Nordeste. E quando o sol se põe lá, imagine, minha amiga, ele lhe colhe entre os braços e diz, enquanto a senhora derrete como manteiga ao sol: eu te amo. Sobe um arrepio crânio caudal, cauda cranial. E em seguida vem um complemento: eu faria qualquer coisa por você. Se ele disser isso, termine, porque é um psicopata. Amor não faz qualquer coisa, não cria condicionantes desse gênero. É um apaixonado. E nós temos um código, uma parte do Código Penal brasileiro exclusivamente dedicadas às pessoas apaixonadas. Chama-se crime passional. É quando nós, em nome do amor, cometemos as mais terríveis atrocidades. A natureza é sábia. E o Espírito André Luiz, em Missionários da Luz, nos adverte que a maioria dos casais formados na terra não vinculam-se a partir do amor, mas formam uma díade, credor-devedor. Essa díade, às vezes formada por criaturas que trazem mutuamente o papel, porque nós não podemos ser simplistas diante de um problema tão complexo. A mesma díade, um pode ser credor em alguns aspectos e devedor em outros. Ora, posso me apropriar do crédito, ora, me sinto imediatamente devedor, porque há uma dinâmica processual na vida que nós desconhecemos. O grande psicólogo Freud nos ensinou que a maior parte do nosso comportamento nasce em impulsos inconscientes, dos quais nós sequer temos ideia, mas que afloram naturalmente, sem a permissão da nossa razão. É natural que aqueles que se devem mutuamente, aqueles que se traíram, que se magoaram, vinculem-se. Porque o amor vincula, mas o ódio também. Se eu odeio muito, vou me vincular. É natural. Quando a gente tem um sentimento chamado raiva, já ouviram falar? E imediatamente a pessoa aparece na nossa mente. E ela vai conosco onde quer que a gente vá. É uma desgraça. E quanto mais raiva eu tenho, mais junto de mim ela vai estar. Vai permanecer ao meu lado. E se eu desencarno e a raiva continua, o vínculo estabelecido continua também. Assim, na espiritualidade, cônscios, alguns de nós, dos nossos compromissos, nós remarcamos, reajustamos, voltaremos à terra para resgatarmos-nos de nós mesmos, para nos reparar os antigos erros. Então voltamos traçando planos os mais belos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio e o homem nos dá a fatalidade. Então voltamos à terra e graças a Deus esquecemos, permanecendo apenas uma leve intuição. E na data aprazada, volta o impulso. Quando éramos artrópodes, atraímos as pessoas a partir de feromônios. Hoje, no reino hominal, nós atraímos-nos mutuamente através de uma força chamada pensamento. Emitimos uma mensagem, acredite, muito mais poderosa que o WhatsApp. Essa mensagem vibra para o universo quando nós estamos prontos. E aqueles a quem a mensagem é mandada respondem. E num determinado período da nossa vida, quando essa mensagem é enviada,
Quando estamos prontos para reassumir os resgates, eles aparecem. Então, é natural que nós esqueçamos, porque se lembrássemos, ou haveria vergonha demais, ou orgulho demais. Ambos sentimentos incapacitantes da alma. Então nós nos esquecemos. E alguma coisa, a intuição nos diz, é aquele. E esse impulso de paixão, que é uma estratégia da natureza, faz com que a gente não enxergue mais nada. Até mesmo a aparência física é transcendida. Eu não sei o que é que ele tem. Ele é tão feio, mas tão feio que me dá uma coisa, um negócio diferente. E eu me sinto atraída ou atraído por ele ou por ela. E essa relação pode ser bem mais complexa que a questão de gênero. Então os dois se reaproximam na paixão, mas não vivenciam o amor. É a dia de credor, devedor. Tanto assim é que há alguns discursos do gênero. É assim que você me paga. Depois de tudo o que eu... vocês conhecem a frase. Eu estava me sentindo tão sozinho. Que bom. Depois de tudo o que eu fiz por você. É o credor que está ali gritando. E o devedor é aquele que a gente diz: fulano, eu não sei como você aguenta. Se fosse comigo. Se fosse comigo. Mas você deixa ela falar com você desse jeito. Mas é assim. É o devedor gritando dentro de nós. Essas relações são profundamente complexificadas. Mas nós não temos mais a ingenuidade de que isso é o amor. E nós vivemos em um contexto de tanta corrupção dos valores, que a humildade é mal vista. E que o orgulho é ressaltado. E veja você, nós desaprendemos a lidar com as frustrações. Estamos completamente loucos. Nós temos dificuldades com o sexo. Tem uma pílula para resolver. Nós temos uma tristeza. Tem uma pílula para resolver. Nós temos problemas. Tem um shopping center para resolver. Há quem diga que o consumo foi entronizado a tal ponto que os shopping centers deviam ser listados junto à ANS, a Agência Nacional de Saúde. Porque comprar às vezes parece um remédio. É uma necessidade. E a pessoa até diz: eu preciso, eu tenho a necessidade. Já não temos mais ingenuidade, portanto, de reconhecer que não sabemos o que é o amor. E as nossas experiências têm sido muito frustrantes. E bastante difíceis e duras. E vem a doutrina dos Espíritos, que nada mais traz de novo do que Jesus. E Jesus, que segundo o promêlogo do Livro dos Espíritos, tem como percussores Sócrates e Platão. E é de ambos que vamos retomar a ideia de amor socrática. Ela é abordada em um livro formidável, chamado O Banquete. Esse banquete seria oferecido em homenagem a Sócrates por seus discípulos, em comemoração à vitória em uma grande batalha. Eram 11 os que convidavam Sócrates à casa de um de seus discípulos. E ele caminhava feliz rumo à casa do companheiro, quando encontra um outro que não havia sido convidado. E o início do diálogo nos causa estranheza. Sócrates, por Zeus, onde vais tomado banho limpo e perfumado? Ora,
Vou a um banquete, diz Sócrates. Certamente causa espanto, porque aquele que aborda Sócrates estranha o fato dele ter tomado banho, o fato dele estar limpo e perfumado. Então Sócrates diz: vamos a um banquete e venha comigo, porque veja como nós somos herdeiros gregos. Aqui no Brasil é como na Grécia de Sócrates, do período clássico. O convidado tem o direito de convidar quem quiser. O brasileiro destrói qualquer processo de planejamento de festa, porque o convidado leva quem quiser e ai de quem estranhar, é ofensivo. Temos raízes socráticas para isso. Veja que beleza. Sócrates pega o amigo e diz: hoje, vamos. E de fato, quando chegam todos, aquele que patrocinava a noite falou: hoje falaremos sobre o mais belo dos deuses, o amor. O amor será o discurso da noite. E os 13 se sentam, se deitam nas suas respectivas camas ou liteiras, porque não era propriamente um sofá. E todos eles ao redor, em forma de ferradura, começam a falar. Não havia novela, não havia filme. Eram os discursos que prendiam a noite. Nem haveria bebida, nem música em homenagem ao amor. Então começa o primeiro a exaltar o amor, é o mais belo. Vem o segundo, o amor é o mais forte. Vem o terceiro, o amor é o mais sábio. Nesses discursos prolixos, que todos nós conhecemos bem. Ao final, Sócrates toma da palavra e começa pedindo desculpas. Me perdoe. Mas devo discordar radicalmente de tudo que foi colocado aqui na noite de hoje. Quem sou eu para trazer tão má notícia? Mas penso diferente sobre o amor. E falarei sobre o amor pelo que aprendi com uma mulher, Demereteia. Veja que com esse nome Demereteia, eu fiquei até feliz de me chamar Gilvão com J. Demereteia é uma estrangeira. E ela me ensinou tudo o que sei sobre o amor e gostaria de compartilhar com os senhores hoje. E ele se coloca em um jogo dialético belíssimo. E eu gostaria de, com toda a pobreza, replicar esse jogo hoje. Começando pelo objeto do amor. Veja que coisa bonita. Ele pergunta aos 12 companheiros: quem ama, ama algo. Ama alguma coisa. Ninguém entendeu nada. E ele foi adiante. Quem é pai de alguém. Faz sentido? Quem é irmão de alguém. Quem é neto tem um avô. Ou seja, toda relação tem um objeto. E esse objeto define o gênero de relação que eu tenho. Paternidade, fraternidade, etc. E todos concordaram, de fato. Então, quem ama alguma coisa. De fato, o amor tem que ter um objeto. Quem ama alguma coisa. E em seguida, Sócrates faz a pergunta que eu faço aos senhores. Quem deseja o que tem ou o que não tem? Quem deseja algo, deseja o que já possui? Ou deseja algo que ainda não possui? Faz sentido para os senhores? Eu lamento quebrar a expectativa, porque a maioria que vem para uma palestra quer escutar e não responder. Mas faz parte do processo. Então, quem ama algo, alguém. E quem deseja algo que não tem. Porque se tivesse, desejaria reter, no máximo. Mas eu sempre desejo aquilo que não tenho. Então todos se assustaram sem entender onde ia dar, e ele arremata. O amor, portanto, deseja algo que é o objeto do amor. E esse algo é algo que ele não tem. Então o amor
não é belo, por isso ama a beleza. O amor não é sábio, por isso ama a sabedoria. O amor não é bom, mas quer ser. Então o amor não é, deseja ser. Não é uma condição de plenitude, é uma condição de inquietude. Todos se assustaram. E ele então narra sobre a gênese do amor. É uma história fantástica e bem didática. Narra a lenda grega que houve uma grande festa quando a deusa Afrodite, a deusa da beleza, nasceu. E a beleza, sabe como é, né? Todo mundo quer. Alguns até não querem, precisam. Eu conheço gente que é capaz de colocar toxina bovina para parecer jovem. Não vamos entrar em detalhes, mas eu tenho uma péssima notícia para dar. Cada vez que se fazem essas intervenções nos olhos, eu vou percebendo que quanto mais velha a população fica, mais orientalizada ela é. Então, se o que deseja é evitar o efeito do tempo, não tente isso, porque só piora as coisas. Parece que se grita em neon. Então, quando Afrodite nasceu, ela foi objeto de grande festa, porque era a deusa da beleza. E todos desejam a beleza, todos desejam o amor. E ela foi ovacionada e recebida naturalmente com muita bebida. Todos os deuses ficaram bêbados, não havia o vinho. Eles se embebedaram com o néctar do mel. Todos ficaram bêbados. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. E na festa que se deu, naquele dia, não se convidou a pobreza, porque ninguém quer ter a pobreza por perto. E a pobreza, pelos jardins do Olimpo, quando viu dentro do jardim, Recurso, o filho da prudência. Recurso, o filho da prudência, estava deitado do lado de fora do Olimpo. E ela pensou, se eu pular esse muro e me deitar com Recurso, vou ter um filho. E como Recurso tem, pelo que o nome diz, tudo que lhe necessita, eu jamais vou ter problema na vida. Claro que isso não acontece hoje em dia. É só um mito. Mas então a pobreza pulou o muro, deita-se com Recurso e imediatamente nasce o filho. O amor. O amor é o filho da pobreza com o Recurso. Pela parte da mãe, tudo precisa. Tudo carece. E nada satisfaz. Quando conquista uma coisa, quer mais. Pela parte da mãe, é um caçador terrível. Porque tem a sede, tem a necessidade do que lhe falta. Pela parte do pai, busca tudo e todos os meios para lograr o que deseja. A genealogia do amor, dentro da mitologia grega, nos fala profundamente ao coração. Porque todos nós, no fundo, sabemos agora que carência é essa que o amor nos traz. Aquilo que amamos é aquilo que nos falta. Aquilo de que mais desejamos ardorosamente é aquilo que não temos. Surpresos todos, Sócrates narra em sua história. Então, qual seria a definição de amor? E aquela mulher formidável lhe responde: amor é, amar é, querer. Veja a afirmação poderosa. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Amar é querer. Porque muitas vezes nós
dizemos eu não amo, eu não sinto, são coisas diferentes. Sentimento é sentimento, não adianta negar. Porque é fugir à realidade objetiva da vida. E todos sabemos o que representa mentir para nós mesmos. Não sabemos? Então, quando a gente tem muita raiva de alguém e se vê compungido a negar o que sente, mente. E se for espírita, vai mentir com os sofismas mais belos. Vai dizer, eu já lhe perdoei. Mas você vai precisar de muitas reencarnações no umbral até resgatar o mal que faz as pessoas. Ou diz, eu já lhe perdoei, eu só não quero mais olhar na sua cara. Nunca mais. De agora em diante no trabalho vai ser cada um na sua. Porque nós somos forçados a conviver. Mas eu não sou forçado a gostar de você. Então amar não é um sentimento. Porque há quem justifique. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu não sinto. Mas ninguém está falando de sentimento. Nós estamos falando de decisão. Amar é uma decisão. É um querer. O que você sente, o seu sentimento, deve sempre ser respeitado, mas não deve decidir. Quem decide é você. Eu posso sentir, mas o que eu farei com o que sinto é uma decisão. Amar é querer. E agora vem uma parte interessante. Sempre. Amar é uma decisão e é uma decisão que não é circunstancial. É uma decisão que não é momentânea. É uma decisão incondicional. Amar é querer sempre o bem. Amar é querer sempre o bem. Esse é o sentido socrático dado à palavra amor, que é resgatada na sua transcendência por Jesus. Jesus empresta-nos uma nova relação com Deus. Antes de Jesus, Deus era o Senhor. Com Jesus, Deus é Pai. É uma relação íntima, pessoal, impregnada de sentimentos. Não é a relação única e exclusivamente de obediência que a palavra Senhor nos traz, mas é a relação impregnada de amor e afetividade. Pai. É Jesus que nos ensina que toda a lei e os profetas estão em amar. E veja a loucura. Era um Estado teocrático. O Estado judeu era um Estado teocrático. Afirmar isso era um ato de transgressão a várias leis simultaneamente. Então ele dizia, toda a lei e os profetas estão em amar. Ponto. Aí, a lei de amor, a maior lei. E em seguida ele clarifica, ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Ama a Deus sobre todas as coisas. E aos que têm um olhar mais superficial, pode parecer Deus uma figura muito carente, muito pobre. Porque é a primeira das leis. Não terás diante, eu sou o vosso Deus, que vos livrou de Israel. Já começa dizendo quem é ele. E que você deve um favor. E não terás diante de mim outros deuses. É a primeira lei do decálogo judeu. E em seguida Jesus dizendo, ame primeiro a Deus. Tem-se superficialmente a impressão de que Deus é muito carente. De que exige amor de todo mundo. Mas é a chave do Espiritismo.
que nos resgata a profundidade transcendente da palavra de Jesus. Amar a Deus não é bom para Deus. Deus é Deus. Tudo passará, tudo mudará, Deus não. Nietzsche declarou: Deus está morto. E quando eu passei em frente ao muro do Colégio Santíssima Madalena, 2 anos atrás, eu vi uma pichação muito interessante. Nietzsche está morto, assinado Deus. Achei curiosa, era uma sátira, meio perversa, bem a meu gosto, mas que tem um sentido transcendente. Tudo vai mudar na sua vida. Tudo já mudou na sua vida. Todas as relações que você tem são dinâmicas. A relação de afetividade com sua família, com seus pais, com seus amigos. Quantos amigos já passaram pela sua vida? Quantos amores, às vezes até quantos casamentos. Não precisa entrar em detalhes. Quantas coisas mudaram na sua vida em uma existência? Qual a dinâmica desse processo? É gigantesca. Agora vamos dar uma nova dimensão. Você já viveu em outros corpos. Já falou outras línguas. Já teve outras cores. Já se alimentou de forma muito diferente. Já teve várias religiões. Várias expressões de culto, as mais diversas. E você não lembra. Traz apenas uma leve intuição. Quando Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas, Ele está lhe avisando. Deus é o permanente em um mundo imanente. Tudo está mudando. E se você não tiver uma referência, vai se perder. E qual é a única referência real e possível, segura e imutável? Deus. Deus é. Foi, é e sempre será. Então a cada reencarnação pode mudar a minha relação com Deus. Mas Deus será um referencial importante para mim. Para que eu não me perca no cipoal da vida. Porque nós concordamos com a Bíblia. A vida é uma só. As existências é que são muitas. Então, para que a gente não se perca nesse cipoal da vida, não se confunda, há uma referência importantíssima. Um eixo que passa todas as nossas existências, que nos suporta e nos ama. A nossa primeira experiência de amor, Deus. Por isso amá-lo transcendentemente. Ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E nas relações proximais, do próximo mais próximo, ele clarifica. E ama o próximo como ama a ti mesmo. Como a dizer, o caminho do amor passa primeiro pelo auto-amor. Porque nenhuma relação extrínseca pode ser diferente da intrínseca, a não ser que eu esteja mentindo. Os meus conflitos vão me impedir de ser sinceros. Tenha certeza. Se eu não sou, ou não consigo, ou se eu tenho um determinado impedimento, certamente esse impedimento é nosso. Estava na porta de um cursinho aqui da cidade de Maceió, acompanhado por um colega muito querido. Estávamos nós fazendo um fenômeno sociológico de troca de informações sobre a vida alheia, vulgarmente conhecido como fofoca. Especialmente da vida de aluno, que é o nosso alvo favorito. Então, quando estávamos nesse processo, passou do outro lado da rua alguém, e ele mudou, enrubesceu, e me cutucou, disse: olha, eu atravessei, como a gente estava no meio de uma fofoca, tinha um contexto. E eu já fui procurando fulano. Não era. E ele disse: olha, que coisa. Eu disse: aonde? O que é que houve?
Quando eu vejo uma coisa dessa, me dá um ódio. Eu não sei dizer o que é. Eu fiquei preocupado. O que é que está acontecendo? Disse, olha para ali, você não está vendo? Eu vi. Era um travesti. Do outro lado da rua. Se eu não sei o que é que me dá. Quando eu vejo uma coisa assim, me dá uma vontade de matar tão grande. E vê a hora que eu mais temia na vida. Ele olhou para mim e disse, não é? E eu disse, e agora como é que vai ser? Então eu disse, olha, você não pode estar querendo matar aquela pessoa. Isso é impossível, porque você não sabe nem quem é. Nunca lhe fez mal. Disse, então que história é essa? Eu estou querendo matar o quê? Só pode ser uma coisa. Ele disse, o quê? Você deseja matar o travesti que há dentro de você. Esse travesti que cresce, que você não suporta mais. E tenta abafar desesperadamente. Eu pensei que ele ia me bater, porque é dessas figuras coléricas, fleumáticas. Mas quando eu disse isso, ele ficou lívido. Olhou para mim e disse, oxi, e saiu. Nunca mais tocou no assunto. Porque a dificuldade com o outro é nossa. A intolerância nunca é com o outro, é com nós mesmos. Se eu não sei o que é que me dá fulano, ele me incomoda tanto porque ele é tão arrogante. É a arrogância de você. Cicrano não pode falar que me dá uma raiva. Não sei o que é. Deve ser coisa de outras vidas. É possível. Mas já nessa você mantém o conflito. Já há em você aquele conflito. Porque é impossível fazer com sinceridade aquilo ao próximo, aquilo que eu não faço a mim mesmo. Então Jesus nos convida a querer sempre o bem. A querer fazer e ter sempre o bem para com o primeiro objeto, Deus. Para com o objeto do nosso ego, dissociado de Deus ainda. O alto amor. Fazer-nos sempre o nosso bem. E a partir dessa realidade interna, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Ame. Ame com todas as forças. Porque é uma lei. Você não tem escolha. A rebeldia nos custa tanto. É tão difícil. E eu conheço pessoas queridas que são capazes dos maiores sacrifícios, das maiores dores, mas são incapazes de dizer me perdoe, me desculpe, eu me arrependo. Isso nunca. Padecem as maiores angústias, porque esperam que o sentimento seja uma dádiva. O amor não é uma dádiva, é uma conquista. Deseje, queira e construa, ciente de que na vida só colhemos o que semeamos. É impossível ser diferente. Se desejamos ser amados, é necessário amarmos. Porque só podemos ter o que damos. Especialmente no campo do sentimento. Esses espíritos que nos cercam são tão transcendentes que são capazes de amar até aquilo que a gente odeia. Aquele que quando aparece na televisão a gente diz, esse só matando. Isso não tem jeito. Aquele também é amado. Porque a espiritualidade superior enxerga em nós não apenas o que somos, mas os potenciais gigantescos que temos todos nós. E que diante do anjo que está latente dentro de nós, há um lodaçal que há de ser retirado. Mas eles enxergam não apenas os nossos erros, mas os enormes potenciais de amor que estão gravados em nossos corações. Você não tem ideia do poder que tem quando ama. É um poder arrebatador. Um galileu, filho de carpinteiro,
cercado de 12 ignorantes, mudou o mundo para todo sempre. A existência humana não será a mesma. Sem exércitos, sem fortunas, usando a palavra impregnada do amor. Seja você o amor que consola, o amor que guia e o amor que sustenta, porque há muitos corações que lhe esperam, que ainda não são capazes de amar, que ainda estão paralisados nas visões românticas, ingênuas, empobrecidas do amor, enquanto você recebeu a dádiva de uma doutrina que lhe rasga os véus. Rompa com a ingenuidade, porque até nos processos de sofrimento deve haver amor. Abençoe todas as oportunidades que recebe, porque é o amor de Deus que nos dá. Ainda que nós não sejamos capazes de compreendê-la na sua plenitude, é o amor que nos provê e nos move no mundo. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.